Olá, bem-vindos ao Multiverso Distópico, e esse vídeo é uma review de PsyRun. Eu não tenho um livro físico para mostrar, mas é um jogo publicado pela Night Sky, exterior, trazido ao Brasil pela editora Circular, e cuja premissa inicial foi criada pela Meg Baker, que é a esposa do criador de Apocalypse World, e me foi apresentado pelo Marcos Roberto, da Torre do Mago. Muito obrigado, foi certamente uma dica muito legal de um jogo muito interessante e que eu tive a oportunidade de jogar recentemente e realmente quis falar sobre, porque acho que um aspecto que me foi muito interessante é sair da minha zona de conforto, narrativamente, especialmente, e ter uma experiência diferente. A ideia do jogo é que são histórias curtas, de no máximo 6 a 8 horas, um arco completo, assim, de começo a fim, com aqueles personagens. E que começa sempre, qualquer que seja a história, com o grupo voltando a si após um acidente de algum tipo, sem memória de quem eles são, o que aconteceu, por que eles estão ali, onde eles estão, possivelmente, e algo gritando dentro deles, seja instinto, seja o que for, corre, estão te perseguindo. Isso é uma parte muito importante. A perseguição é um ponto extremamente importante da história, assim como algo que os personagens sabem, talvez muito provavelmente não sabem o porquê, não sabem como, mas eles têm poderes, algo sobre-humano que os auxilia ou não na fuga deles. E o objetivo da história é recuperar as suas memórias. A ficha do personagem é extremamente simples, tem um espaço para o nome do personagem, que ele pode lembrar ou não, a idade aparente, ele pode ou não lembrar a idade dele, uma descrição breve visual, sim, a aparência do personagem, e de 4 a 6 perguntas sobre o personagem que tem que ser respondidas ao longo do jogo. Quando um personagem responde às suas perguntas, a história acaba. Então, um jogo excelente para one-shots, por exemplo, e o sistema dele é extremamente simples. Você tem uma tabela com alguns campos e você rola um número de D6 que varia de 4 a 6, dependendo da ação que você toma numa situação. O mínimo são 4, você exclui normalmente o menor dado, mas você escolhe um dado para tirar e coloca em objetivo, né, o sucesso ou não da ação. Revelação, você tem a possibilidade de que aquela ação te faça lembrar algo que responda uma das suas perguntas. Perseguição, captura ou desaparecimento, dependendo do ponto em que se está na história, que tem a ver com os perseguidores se aproximarem mais do grupo, capturarem um ou mais membros do grupo e dar sumiço neles. E você pode rolar dados adicionais se você usa os seus poderes, e aí corre o risco de haver uma espécie de sobrecarga do poder, uma perda de controle, que chama a atenção dos perseguidores para o grupo e da sociedade em geral, e de risco de se ferir, seja física ou mentalmente. Quando há esse risco, você rola um dado a mais e você pega o resultado dos dados e coloca
na categoria específica da forma, na ordem em que você quiser. Esse resultado determina se o narrador descreve o que acontece, se o personagem que agiu descreve o que acontece, ou se o restante do grupo descreve. E essa questão da narrativa compartilhada é algo que realmente é pouco familiar para mim e para o meu grupo, inclusive, mas que foi uma experiência interessante. O fato de não ter controle total sobre os acontecimentos é desconfortável, sim, mas às vezes tira um pouco da responsabilidade da história do mestre, e o grupo como um todo cria coisas diferentes e que apenas o mestre não seria capaz de criar, talvez, para bem e para mal, vale ressaltar, mas é um aspecto interessante isso de os jogadores terem mais poder narrativo. Muitas pessoas preferem jogos assim, inclusive alguns preferem que o mestre tenha mais controle, outros preferem ter o máximo possível de poder sobre a história, não só sobre o seu personagem, mas sobre a história nas próprias mãos. E foi divertido. O jogo é tão simples dessa forma que permite que uma história inteira seja contada em poucas horas de jogo. Permite uma variedade de gêneros, inclusive. Você pode se ater ao básico, que seria tempos atuais. O ideal é que se mantenha o grupo em centros densamente populados, para que haja mais dificuldade, você ter que levar em consideração as pessoas em volta, o risco de machucar as pessoas em volta, o risco de as pessoas te verem fazer coisas incríveis e aquilo atrair mais, né, colocar os perseguidores mais na sua trilha, no seu encalço. E apesar disso, você pode colocar, por exemplo, num cenário medieval low fantasy, né, fantasia baixa, por exemplo, não existe magia. Então, o que essas pessoas estão fazendo? E os seus perseguidores serem, por exemplo, a Inquisição, ou num cenário cyberpunk, ou Weird West, por exemplo. Por que não? Fica limitado pela criatividade do grupo, apenas isso, e a vontade, evidentemente. Pessoalmente me diverti bastante, gostei da ideia do jogo e a forma como, inclusive não foi o caso, mas eu acho que mestres iniciantes talvez tivessem uma facilidade com o Psyrun, com a primeira experiência, por ter menos responsabilidade criativa nas mãos e um sistema de regras extremamente simples. Então, talvez para alguém que não se sente confiante, ou mesmo que não tem tempo de ler um livro de 400 páginas e aprender todas as regras, ou o mínimo de regras necessário para se desenvolver a história ali, a meu ver, é um bom ponto de partida. O livro está disponível por R$ 35,00 na loja da Secular, o livro físico mais PDF. Se não me engano, é um livro de, acho que são 60 e poucas páginas, formato A5. Não sei se eles cobram frete, eu não cheguei a comprá-lo ainda. Eu joguei com um livro em inglês. Mas
recomendo bastante. Quero agradecer ao Marcos Roberto pela indicação, foi realmente algo bem legal e espero ter oportunidade de jogar com ele e com algum dos vários grupos que ele mestra no futuro. Por favor, se vocês têm alguma experiência com o jogo ou acham interessante algum dos aspectos que eu mencionei, comentem. Obrigado pela paciência e até mais.